Olá, bom, hoje então a gente continua conversando sobre os profetas aqui na nossa leitura literária da Bíblia. Hoje é dia da gente conversar então sobre Miqueias, mais um profeta do século 8 antes de Cristo, né? Na verdade, do final do século 8 para o início do século 7, contemporâneo de Isaías, de Oséias e de mais alguém que agora me foge. Enfim, ele atuou em Judá no período dos reis Jotão, Acás e Ezequias. O Miqueias vinha de uma cidade pequena, né, chamada Morastigat. Essa aldeia ficava perto de Jerusalém, numa região que era meio que uma serra, sabe? Então você tem ali várias montanhas que descem até o mar. E como é que a gente sabe que ele morava em Moraste? Por conta do início deste livro, pessoal. Você tem ali, ó, Palavra do Senhor que o morastita Miqueias recebeu durante os reinados de Joatão, Acás, Ezequias de Judá. Visão sobre Samaria e Jerusalém. De novo, olha lá, ó, o morastita Miqueias. Então a gente sabe exatamente de onde ele é. Então aqui nesse comecinho a gente sabe que ele veio desta aldeia e que ele vai profetizar também sobre Samaria e sobre Jerusalém. Então, como Moraste é considerada essa aldeia pequenininha aí fora de Jerusalém, numa região campestre, né? Este profeta aqui vai ser bastante comparado ao profeta Amós, por suas origens camponesas e também pelo estilo de escrita, enfim. Em seu período de vida, nosso amigo Miqueias teria acompanhado a destruição de Samaria e o exílio dos habitantes sobreviventes. Ele também provavelmente acompanhou aí a invasão de Judá pelo Senaqueribe, né, aquele rei assírio. E há quem diga que este profeta que veio do campo, né, para a cidade grande, né, para Judá, teria se encontrado com Isaías, né? Eles teriam realmente, né, se conhecido e talvez ele tenha registrado seu livro por escrito, né, suas profecias por escrito, aliás, por influência do próprio Isaías. Agora, sobre o livro de Miqueias especificamente, pessoal, ele tem cara de livro fragmentado. Conforme você vai lendo, parece que você está lendo aos soquinhos, porque parece que está faltando informações. E é isso mesmo, né? Aparentemente, o livro de Miqueias não foi encontrado na íntegra. Me corrijam aí se eu estiver errada. Eu mesma não sei se o livro tem essa cara de fragmentado em todas as Bíblias, né? Como vocês sabem, eu faço o grosso aqui da nossa leitura da Bíblia do Peregrino, né? Como de costume, no livro de Miqueias, você também encontra, além das profecias sobre a ira divina que está chegando, não é mesmo? A ira divina iminente, né? Você tem também ali uma mensagem de fé, luz e esperança. Esperança essa que só virá caso o povo se arrependa genuinamente. Mas o ponto mais alto do livro de Miqueias é uma profecia bem específica, que dá conta do anúncio do surgimento de um Messias. E este Messias aparentemente vai surgir de Belém. Então aqui vai um spoiler do Novo Testamento, né? Que nós ainda não lemos aqui neste projeto de leitura, eu nunca li o Novo Testamento, então, segundo informações colhidas, nós temos ali a informação de que o Mateus retorna a essa profecia aqui de Miqueias e vai atribuí-la, na verdade, à vinda de Jesus Cristo. Isso está no capítulo 5 do livro de Miqueias, mas vamos voltar um pouquinho, né? Bem, o livro começa com a desgraceira de sempre, né? Com a qual a gente já está acostumado aqui nesses livros dos profetas menores, né? Aquela coisa toda. Pois então, começa assim, ó. Escutai, povos todos, olha lá. Atenção, terra e os que a povoam. Ou seja, é o planeta inteiro aqui que está precisando prestar atenção nessas mensagens aqui do nosso profeta, certo? Mas depois ele vai ser mais específico e vai falar realmente sobre Samaria e Jerusalém. Por enquanto, é um alerta para o mundo todo, hein? O Senhor seja testemunha entre vós. O Senhor em teu santo templo. Olhai o Senhor que sai de sua morada e desce e caminha sobre o dorso da terra. Debaixo dele se derretem os montes e os vales racham como cera junto ao fogo, como água precipitada pela torrente. Tudo por causa do delito de Jacó, pelos pecados de Israel. Qual é o delito de Jacó? Não é Samaria? Qual é o lugar alto de Judá? Não é Jerusalém? Pois reduzirei ali, ó, Samaria a uma ruína. Seu campo a vinhedos, arrastarei ao vale suas pedras e desnudarei seus alicerces. Então é isso, ele cria esta imagem de Deus descendo de sua morada, né, do céu,
e arrasando com tudo, né? Logo na sequência, nós temos Miqueias se lamentando e se compadecendo. Olha lá. Por isso é que gemo e me lamento, caminho descalço e nu, lamento-me como uivam os chacais e gemo como os avestruzes. Incurável é a ferida que Judá sofreu, chegou até a capital de meu povo, até Jerusalém. Aí no capítulo 2 nós temos uma denúncia, né? Então você tem ali, ó. Ai dos que planejam maldades e tramam iniquidades em suas camas. Ao amanhecer, as executam porque têm poder. Cobiçam campos e os roubam, casas e as ocupam. Oprimem o homem com sua casa, o homem com sua herança. Eu vou fazer um comentário aqui, mas é melhor eu calar silente, né? Vamos lá. Estes são os homens que planejam maldade, hein? Os que cobiçam campos e o roubam, casas e as ocupam, oprimem o homem com sua casa. O cara que tem uma casa é oprimido por eles, e o homem que tem uma herança também é oprimido por essas pessoas. Vamos continuar. Por isso, assim diz o Senhor: vede, eu planejo uma desgraça contra essa gente. Tá demorando, hein, para vir essa desgraça, hein? Mas vamos lá. Da qual não podeis afastar o pescoço, nem podeis caminhar erguidos, porque é uma hora funesta. Depois nós temos um texto sobre os falsos profetas, né? Ó, não pregueis, pregam. Não se prega assim. A vergonha não chegará. Está amaldiçoada a casa de Jacó? Acabou-se a paciência do Senhor? Ou vão ser tais suas ações? Não são boas minhas palavras para quem procede retamente? Outrora meu povo se levantava contra o inimigo. Hoje arrancais túnica e manto de quem caminha tranquilo, desertores da terra. Olha lá, se viesse um profeta soltando mentiras, eu te convido ao vinho e à bebida. Seria um profeta digno deste povo. Então, o que eles merecem, né? Não é um profeta como Miqueias, é um profeta falso mesmo, né? É isto que este povo ingrato merece, não? Pois então. Os líderes da nação, que são aí os profetas, os sacerdotes, as autoridades em geral, né? São especialmente responsáveis pela idolatria, pela corrupção e pela violência. O exemplo precisa vir de cima. Se o pessoal de cima está fazendo tudo isso, bem, depois a gente chega aos capítulos 4 e 5, em que existe a promessa de restauração. Olha lá, no final dos tempos estará firme o monte da casa do Senhor, no topo dos montes, exaltado sobre as montanhas. Para ele se dirigirão as nações, caminharão povos numerosos, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó. Ele nos instruirá em seus caminhos e andaremos por suas sendas. Detalhe, né? Ele já fez isso e as pessoas não andaram por suas sendas, né? E não foram pelo caminho certo, né? Pois então. Mas no futuro, né? No momento da restauração, isso tudo vai acontecer. Olha lá. Das espadas forjarão arados, das lanças podadeiras. Não levantará a espada povo contra povo. Não se treinarão para a guerra. E aí ele encerra dizendo isso aqui, ó. Todos os povos caminham invocando o seu Deus. Nós caminhamos invocando sempre o Senhor, nosso Deus. Então, essa questão aqui da restauração futura é mais especificamente para quando o Templo de Jerusalém se tornar o centro de culto para muitos povos ao redor da terra. E aí sim, Deus finalmente abençoará seu povo com paz e prosperidade. Como eu disse para vocês, é profetizado também a vinda de uma espécie de governante, uma espécie de líder que nascerá em Belém. Isso está no capítulo 5, como eu já tinha dito para vocês, e está bem aqui no comecinho, ó. Mas tu, Belém de Éfrata, pequena entre as aldeias de Judá, de ti tirarei aquele que há de ser o chefe de Israel. Sua origem é antiga, de tempo imemorial, pois somente os entrega até que a mãe dê à luz e o resto dos irmãos volte aos israelitas. Em pé pastoreará com a autoridade do Senhor, em nome da majestade do Senhor seu Deus, e habitarão tranquilos quando sua autoridade se estender até os confins da terra. Então, quando você conhece um pouquinho a história de Jesus, né, você não precisa ser um PhD em Bíblia, você sabe que aqui, né, parece realmente que ele está falando da vinda de Jesus, né? Leiam aí com calma a primeira estrofe do capítulo 5, ó. Vocês vão ver que é isso aí mesmo. Mateus não errou, né? Bem, no capítulo 6 nós temos Deus julgando o seu povo. Então, olha lá. Escutai o que diz o Senhor. Levanta-te,
Convoca os montes para o julgamento, que as colinas escutem tua voz. Escutai, montes, o julgamento do Senhor, firmes alicerces da terra. O Senhor entra em julgamento contra seu povo, pleiteia com Israel. Povo meu, que te fiz eu? Em que te aborreci? Responda-me. Eu te tirei do Egito, te redimi da escravidão, enviando à frente Moisés, Arão e Maria. Povo meu, recorda o que planejava Balaque, rei de Moabe, e como respondeu Balaão, filho de Beor. Deus parece meio magoado com o povo aqui, né? Ó, povo meu, que te fiz eu? Em que te aborreci? Responda-me. Só que é para quebrar qualquer um, não é mesmo? Bem, depois nós temos um novo discurso do poeta, ó. Ai de mim, acontece comigo como a quem rebusca terminada a vindima. Não ficam cachos para comer, nem figos temporãos de que tanto gosto. Desapareceram do país os homens leais, não resta um homem honrado. E termina assim, ó. Não vos fieis no próximo, não confieis no amigo. Daquela que dorme em teus braços, guarda a porta de tua boca. Ah lá, ó, não confie em ninguém, hein? Trust no one. Vocês lembram do Arquivo X? Enfim, porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos de uma pessoa são os de sua casa. Você vê, né? Toda vez que você quiser desestruturar uma sociedade inteira, comece pela família, certo? Mas eu estou alerta, aguardando o Senhor, meu Deus e Salvador. Meu Deus me escutará. E o livro de Miqueias se encerra mesmo com mais um poema de restauração. Ó, não cantes vitória, minha inimiga. Se cair, me levantarei. Se me sento em trevas, o Senhor é minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, pois pequei contra ele. Até que julgue minha causa e me faça justiça, ele me conduzirá para a luz e gozarei por sua justiça. E ele vai embora. Ó. No finalzinho ele vai dizer isso aqui, ó. Não manterá sempre a ira, pois ama a misericórdia. Voltará a compadecer-se, destruirá nossas culpas, lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Assim serás fiel a Jacó e leal a Abraão, conforme no passado prometeste aos nossos pais. Então nós temos Deus aqui mais uma vez perdoando seu povo e mostrando misericórdia. Muito bem, este aqui então é o livro de Miqueias. Aqui no comentário histórico-cultural da Bíblia, a gente tem um trechinho bem interessante sobre Belém. Sobre aquela questão, né, da profecia de que um líder surgirá de Belém, né? Então ele vai dizer o seguinte, né? Os autores do livro, na verdade, vão dizer o seguinte, ó. Belém. O nome duplo de Belém Efrata reflete uma distinção tribal entre a comunidade de Belém e também reforça o laço dessa localidade com a família de Davi. Olha que interessante. Atrelar o rei messiânico futuro às origens da casa de Davi, então, só dizendo o nome da cidade, né, o nome da região de onde vai surgir o profeta, ó, o Messias, você infere tudo isso. Ó, você atrela o rei messiânico, né, esse que vai vir, às origens da casa de Davi e não a Jerusalém. Remete à forma pela qual Davi foi escolhido diretamente por Javé para ser rei e rompe com um padrão de sucessão hereditária. Isso sugere a expectativa de um novo Davi. Me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu já ouvi dizer que Jesus vinha da linhagem de Davi, né? Então tá tudo certinho aqui nessa profecia. Então Miqueias é um livro que começa como mais do mesmo, né? Você vai lendo ali, é o mesmo modus operandi, né? Primeiro vem a desgraceira, vem aquele clamor para que o povo se arrependa. E ao contrário de Jonas, né, o último profeta que nós lemos, esses discursos geralmente não surtem efeito com o povo todo, como aconteceu com Jonas. Ali, cada um dos pecadores se arrependeu naquele momento. Mas, na esmagadora maioria das vezes, aqui, quando você está lendo aqui esses profetas, você vai vendo que o perdão, né, a restauração está diretamente atrelada ao arrependimento genuíno que virá. Só que este arrependimento genuíno não virá de todos. Então, alguns vão perecer, alguns vão, sei lá, sofrer no exílio e vão se adaptar à nova condição e não, né, lutar para sair daquela condição de exilado. Então, muitos ficam pelo caminho, é isso que eu estou dizendo. Quando você começa a ler Miqueias, parece que você está lendo mais uma vez sobre este movimento, né, do povo pecando pra caramba, aí vem o profeta, traz ali o aviso de Deus, ó, se vocês não se arrependerem, isso vai acontecer.
são sempre desgraças, né? São sempre povos sendo dizimados, cidades sendo completamente destruídas, ou pela mão de Deus mesmo. Geralmente não exatamente pela mão de Deus, ele não joga um raio ali, sei lá, e destrói o lugar. Não, geralmente o que você tem é um povo inimigo, né, tendo acesso à cidade aqui dos pecadores. Então é sempre um sofrimento desmedido, né, que está programado para essas pessoas aqui se elas não se arrependerem. E muitas não vão se arrepender. Então você precisa esperar outras gerações, né, para que aquelas pessoas, né, as pessoas arrependidas criem seus filhos do zero, e aí esta nova geração pode retornar para sua terra natal depois. Muitas vezes o período de exílio é muito longo, né? Dura, sei lá, 2, 3 gerações também, né? Então você vai lendo, né, sobre mais uma situação dessas, e aí você chega à novidade, que é esse capítulo 5, com essa profecia messiânica, né? Então é um livro que te surpreende, né? Parece que você está lendo mais o mesmo, mas vem um plot twist, né? Vem uma viradinha aí no enredo que é interessante. Mas é isso então, pessoal. No mês que vem eu volto para a gente conversar sobre o profeta Naum. A gente segue lendo aí os profetas menores e logo logo a gente vai encerrar aí o Antigo Testamento. Observe a quantidade de marcações aqui, ó. A gente já passou da metade faz tempo. O Novo Testamento, aliás, é bem mais curto, né, do que o Antigo. E só para título de curiosidade, eu comecei o terceiro caderno de 10 matérias aqui para fazer minhas anotações para esse projeto de leitura. Logo, logo a gente completa aí 5 anos de projeto, né? Enfim. Ainda bem que ninguém está com pressa, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que está na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Beijo grande e até mais!